Abra sua Bíblia aí no livro de Gênesis, no capítulo 28, versículo 20 ao 22. E Jacó jurou um juramento dizendo: se Deus for comigo e me guardar neste caminho em que eu vou, e me der pão para comer e vestes para vestir, de modo que eu torne novamente a casa de meu pai em paz, então que o Senhor seja o meu Deus. E esta pedra que tenho posto como um pilar será a casa de Deus. E tudo que tu me deres, eu certamente te darei o dízimo. A história de Jacó nós já conhecemos. Sabemos que ele enganou o seu irmão, Esaú. Ele enganou o pai. E aí ele fugiu. Ele fugiu para que ele não fosse morto pelo seu irmão, pela ira do seu irmão. Mas no meio do caminho, ele fez um voto com Deus. E ali ele se aliançou. Mas o interessante é que ele olhou, ele falou com Deus e disse: eu vou fazer uma aliança, um juramento, um pacto. E aí ele disse: se, primeiro ele jurou assim, ele falou assim: se Deus for comigo, se Deus me der pão para comer, me der veste, me der roupa, me der comida, e eu voltar a este lugar em paz, o Senhor vai ser o meu Deus, e eu, de tudo que eu receber, eu vou te dar o dízimo. Ele fez aquele voto que às vezes a maioria das pessoas fazem, né? Fala com Deus e coloca um se primeiro, porque se Deus fizer isso, eu faço isso. Jacó fez esse voto assim. Não é um voto errado, mas é um se. Você coloca um se. Se Deus fizer isso, eu vou cumprir com isso aqui. Mas o interessante é que, e ele foi abençoado da forma que ele fez. Tudo o que ele cumpriu, o Senhor ele abençoou. Você sabe a história depois, como foi que Deus fez na vida de Jacó, mudou o nome dele, mudou a história da vida dele, e realmente deu muito mais que pão, muito mais que comida, muito mais que roupa e paz, e ele voltou. Depois você sabe a história toda aí de Jacó. Mas o interessante é que Jesus, quando ele fala lá no Novo Testamento, ele diz que nós iríamos fazer coisas maiores do que o que ele próprio fez. Imagine do que os homens de Deus, do que as pessoas que falharam, como Jacó, que falhou muitas vezes, que foi chamado de enganador, que teve um passado terrível, mas que firmou uma aliança com Deus. Olha o que Deus fez na vida dele. Então, se nós vamos fazer coisas maiores, nós precisamos fazer aliança com Deus, mas não precisamos colocar um si para Deus, porque Deus, ele já determinou a nossa bênção, ele já deixou tudo preparado. Então, a gente não pode colocar um si, é Deus que coloca o si para nós. Ele diz: se você fizer isso, eu vou fazer aquilo. Então, nós não precisamos fazer isso com Deus. Se o Senhor me der, eu vou fazer uma aliança, porque Deus ele quer uma aliança conosco. Então, se Jacó fez assim e ele foi abençoado, imagine se você for à frente de Jacó e você fizer uma aliança com Deus e dizer: não, Deus, eu tenho aqui a minha aliança, o meu voto dos meus dízimos aqui, das minhas ofertas, e eu dou, independente de qualquer coisa, essa minha aliança, e eu faço isso. Com certeza, a expectativa que você vai criar dentro de você, da semente que você plantou, com certeza vai ser grande, porque você já sabe o que Deus vai fazer na sua vida. Você não vai colocar o si para Deus, você já vai com um passo muito mais à frente do que Jacó fez. E se Jacó conseguiu conquistar tudo que ele conquistou, fazendo esse voto com Deus, colocando um si primeiro, imagine se você for antes, sem colocar o si, e você dizer: olha, Deus, eu vou continuar fazendo aqui minha aliança contigo, e eu te entrego. Eu não preciso de si, porque eu sei o que o Senhor pode fazer. Eu te entrego aqui meus dízimos, as minhas ofertas, e essa é a minha aliança contigo. Imagine o que Deus ele vai fazer com você. Então, muitas coisas maiores você vai conquistar do que esses homens aqui conquistaram. E aqui tem algo interessante, que essa aliança, esse tipo de aliança que ele fez, esse dízimo, deixou para trás um passado terrível, deixou para trás um passado de ganância, de roubo, né? E a Bíblia diz: se a gente não fizer isso, nós estamos roubando a Deus. Então deixou um passado de roubo de Jacó, de nome de enganador. Deus ele mudou completamente a vida de Jacó. Então, com certeza, é a hora de você fazer aliança com Deus. E no momento que você fizer essa aliança
com certeza um passado errado para trás você vai deixar. E Deus, ele não vai olhar, mas como ele fez aqui com Jacó, ele deu uma história nova, um momento novo. Até o nome dele foi mudado, porque ele fez essa aliança. Então, dê um passo à frente de Jacó. Não coloque um si para Deus, mas faça antes, e com certeza Deus vai, com certeza, abençoar a sua vida e trazer essa expectativa que está aí no seu coração. Não podemos colocar expectativa nas pessoas, porque elas são falhas, mas coloque expectativa em Deus, porque de certeza vai chegar a hora da tua colheita, amém?